Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o analista político Cláudio Teran. Gestão pública. Vamos analisar a pesquisa O Otimista Real Time sobre as gestões Lula, Eumano e Sarto. Prefeitura de Fortaleza. Qual o atual cenário político para a disputa pelo comando da capital do Ceará? Como está a movimentação partidária no Ceará, já de olho nas eleições municipais? Ainda, quais os principais acertos e erros do governo Lula no Congresso Nacional? Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Cláudio Teran é jornalista, radialista e gestor empresarial. Tem mais de 40 anos de experiência na cobertura política através das diversas plataformas, rádio, TV, jornais e ambiente online. Cláudio Teran atua como repórter, produtor, comentarista e apresentador. E é com o jornalista Cláudio Teran que converso no programa de hoje. Amigo Cláudio Teran, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aos estúdios da TV Otimista, ao programa Política. Que prazer estar aqui. Obrigado, Erivaldo. Obrigado a todos da TV Otimista. A gente lendo aqui o seu perfil, o seu mínimo perfil, como eu costumo dizer, sim. A gente fica aqui com os nossos cabelos brancos, lembrando quantos ciclos políticos, né, a gente já assistiu, já testemunhou, o que já acertou, o que já errou. E política é um pouco isso mesmo, né? É, porque a gente, de certa maneira, né, a gente vai envelhecendo, né? A vida vai passando e a política também, né? Embora a política aparentemente não mude, mas mudam as pessoas, mudam as ideias. Ela, no final das contas, ela está sempre em movimento, mesmo que às vezes esses movimentos sejam em círculos. Né? Exatamente. Agora, os políticos mais veteranos, Teran, costumam dizer que o time da política, o tempo da política é outro que não o do calendário, às vezes não o do mandato, né? Quer dizer que é um tempo que a própria ciência política é desafiada a explicar, né? O que às vezes é um político inviável hoje, daqui a poucos meses, a poucos anos, vira um grande líder e assim a jornada segue, né? Se a gente conversar com os políticos, todos eles dizem que estão lá para promover o bem comum, né, o bem-estar coletivo e tal. Mas eles também passam o tempo todo se preocupando em explicar e desculpar o fazer político. Porque se você vê, por exemplo, a atuação do Congresso Nacional hoje, com movimentos que tiveram uma ascensão enorme, como a extrema-direita, qual é a proposta que essas pessoas têm para o bem-estar coletivo? Qual é o olhar, qual é a visão coletiva que eles têm? Você não percebe isso. Qual é a visão coletiva que teria, por exemplo, um político da estirpe ou do nível, né, do presidente Arthur Lira da Câmara Federal? Você não nota. Por mais que ele, vamos dizer assim, esperneie, né, que ele é um homem voltado, como ele disse, né, para as emendas parlamentares, porque as emendas são fundamentais para o desenvolvimento, não sei o quê, mas na realidade é um esforço paroquial. Não é um esforço pelo coletivo, é um esforço que visa o bem-estar pessoal, próprio, de grupos, e isso é a cara da política brasileira. Muito bem, você deu um gancho para a gente pegar logo ali Brasília e analisar alguns pontos do cenário nacional, Teran. Daqui a pouco, conforme prometido aqui no início do programa, vamos analisar uma pesquisa que o Grupo Otimista contratou para a avaliação dos governos Lula, Eumano e também José Sarto, mas pegando aqui o seu gancho em respeito a esse dado que você já traz, vamos olhar um pouco primeiramente para o cenário nacional. Arthur Lira é hoje um legítimo representante do Centrão e também representante dele mesmo, né? Ao qual o próprio governo Lula está refém. Essa é uma leitura sintética ali, meio superficial. Você concorda com essa avaliação? Eu concordo em parte, né? Porque o principal do Arthur Lira, eu acho que o que resume o Arthur Lira não é, na verdade, uma novidade. O Arthur Lira ele faz parte daquele universo patrimonialista que ele é imemorial na política brasileira. O patrimonialismo é a ferramenta política por excelência, independente de qualquer ideologia. É mais ou menos como a gente ouve aquela máxima de dizer assim, ó, não, agora o meu grupo ganhou, agora
Vai ser diferente. E tipo assim, eu posso tudo, né? O que significa, eu vou me dar bem, né? Quando, na verdade, isso desvia a política do seu papel político, né? Claro que não existe política perfeita em lugar nenhum do mundo, mas a política nacional, ela nunca esteve com um time tão atrasado, tão distanciada do que realmente seria o anseio popular. Entendi. Essa visão a gente não percebe, Erivaldo, na medida também em que a gente observa que é como se houvesse assim, um vazio de líderes. Quem são hoje, por exemplo, as grandes referências do Congresso? Aquele político que, independente da ideologia dele, do lado dele, você observa, justamente pelo que a gente começou no início aqui do programa, pelos cabelos brancos dele, pela história que ele erigiu, por ser um decano ali dentro. Hoje você não tem essa figura em nenhuma sigla partidária. Isso também contribui para a ascensão de figuras como Eduardo Cunha e o Arthur Lira, que é uma versão, vamos dizer assim, melhorada, mas na verdade piorada do Eduardo Cunha, porque o Lira faz coisas que o Cunha não chegou a ter coragem de fazer. Entendi. Agora, quando você coloca aí esses vultos nacionais da política, e aqui citando aqui 3 ou 4, né? O Ulisses Guimarães no MDB, o Mário Covas no PSDB, um conterrâneo seu, Rami Tebet, né? Sim. E outros o Pedro Simon, Paulo Brossard. Exatamente. Isso tem um quê de história, que a história provou que são realmente homens públicos, ou é um certo saudosismo de nós que fazemos a crônica política, Teran? Não, nós temos um certo saudosismo, isso não há dúvida, mas na verdade aí eu volto ao ponto em que você colocou o time da política. Hoje não há cenário mais para o surgimento dessas figuras, porque o tempo deles realmente foi vencido, o tempo deles passou. Mas quando a gente, vamos dizer assim, de uma certa maneira, sente saudades do que um Jefferson Pérez dizia ou fazia dentro do Congresso, é porque essas pessoas transformavam ou transmitiam a impressão de que tinham uma visão nacional. Né? Uma visão de desenvolvimento, uma visão de coletivo. E hoje, o que a gente percebe do Congresso Nacional, se a gente pegar, por exemplo, aqueles debates naquelas CPIs, hoje a preocupação do político é lacrar. É fazer cortes para colocar no Instagram, nos stories das redes sociais. Quando, na realidade, e o munus, né? Ou seja, e o conteúdo, né? Ou seja, e o debate de ideias, de princípios. Isso, infelizmente, está vencido hoje na política nacional. Nesse cenário aí em que você coloca o Arthur Lira, o presidente da Câmara, esse tempo vencido, ele vai para a galeria dos grandes presidentes ou irá ali para a lista onde já estão outros menos expressivos na presidência da casa, Teran? Eu acho que ele vai para a galeria dos medíocres, né? Porque no final das contas o Arthur Lira vai ser lembrado no futuro como alguém que para a política, ou seja, para o interesse paroquial, pessoal, corporativo, ele foi o melhor presidente. Mas para o país, ou seja, para deixar o nome dele na história com uma contribuição social, nacional, isso ele não vai ter, isso ele não vai conseguir e ele provavelmente nem quer conseguir, porque se a gente fizer um comparativo com a política alagoana, a política alagoana ela é muito atrasada, ela é, vamos dizer assim, dominada pelo coronelismo da família do Lira, né? Porque a gente fala no Lira, mas o pai dele, né, o Benedito ele é um herdeiro, Lira, na verdade. Ele é um herdeiro. Aí tem o Renan Calheiros, do outro lado. Tem a família do Fernando Collor. 6 por meia dúzia dúzia ali, né? Ali é tudo 6 por meia dúzia, porque o modus operandi é o mesmo, é a exploração da pobreza, da dificuldade histórica de um dos estados mais desiguais da federação. No estado dele, o Lira é um grande perdedor para o Renan Calheiros. Isso. Né? Mas em nível nacional, ele empoderou-se com a chegada à Câmara dos Deputados, com o fato de ter se tornado presidente da República e com a inanição política do ex-presidente Bolsonaro, que deu a ele um empoderamento que talvez ele nem imaginasse que teria. Né? Exato. Agora, se a gente for pegar ali os 513 deputados, Teran, nós temos uma bancada do presidente, que há quem diga que passa ali de 400 votos, né? Sim. Enquanto que o governo tem ali esticando muito, chega a 150. Então, o Lira acaba sendo representante de um setor da casa. Ele poderia ser qualquer outra pessoa, estaria ali no comando dessa pressão. Há quem diga que até uma certa
tentativa enfim, de arrancar, né, as melhores condições para os deputados, etc. Quer dizer que, na verdade, é a Câmara, não é só a pessoa do Arthur Lira, né? É a maioria ali, os 400 que querem, cadê o meu, né? Querem ali verba, cargos, etc. Né? Você vê que tem duas matérias, eu acho, que mostraram essa face do Congresso Nacional, que foi a votação do marco temporal. Isso. E a votação de desmanchar o arcabouço, né, para usar uma expressão da moda, né, o arcabouço idealizado pelo governo para governar. Ora, o Poder Executivo é quem governa. É inacreditável que o governo tenha mandado uma MP para o Congresso, para que o Congresso automaticamente aprovasse, porque está começando um outro governo e esse governo precisa de governar com o seu desenho tático administrativo, e o Congresso vai e desmancha isso, como se fosse assim, não. Quem manda somos nós. E se você quiser que a gente não desmanche, o que você vai dar para a gente? Então, esse tipo de imagem que acaba transmitindo para a sociedade é de um Congresso, vamos dizer assim, venal, de um Congresso, de certa maneira, vil, né? Porque ele está usurpando de suas prerrogativas. E, no final, o que é que a sociedade ganha em relação a isso? O Arthur Lira, eu percebo que ele se incomoda quando ele é um pouco questionado sobre isso, embora ele seja uma pessoa que eu acho que ele nunca concedeu uma entrevista para ele ser inquirido sem ficar com raiva. Entendi. Porque as perguntas que nós temos a fazer a ele, provavelmente vão tirá-lo, ou poderão deixá-lo com raiva. Isso não quer dizer que ele não seja habilidoso. Ele é muito habilidoso no que ele se propõe. Mas o que ele se propõe não tem nenhum compromisso, ou pelo menos ele não consegue transmitir à sociedade que o compromisso dele de médio, de longo prazo é com o coletivo. Agora, do outro lado da praça, dos poderes, você tem o Palácio do Planalto, o presidente Lula, que, a exemplo do que aconteceu há poucos dias, não tem muito o que fazer. Tem que ceder, tem que liberar dinheiro, inclusive se contradizendo em relação ao que disse na campanha eleitoral. É essa tônica, é essa vibe que vai marcar o governo Lula, sendo aí pressionado e cedendo às pressões? O presidente Lula, ele tinha uma visão dele mesmo, eu acho que ele tem uma visão dele mesmo, do que ele foi. E não do que ele é hoje. Governar hoje está muito mais difícil que em 2002, quando ele venceu as eleições, ele ganhou do José Serra, e no dia seguinte à vitória dele, um dos primeiros telefonemas que ele recebeu foi do presidente Fernando Henrique, já o convidando para ir ao Palácio. Isso. O Fernando Henrique tinha falado com ele na noite anterior para felicitá-lo pela vitória. E no dia seguinte, cedo, o Fernando Henrique já estava telefonando para ele, para que ele fosse ao Palácio do governo, fosse a Brasília, para conhecer o funcionamento da máquina. Né? Nem existia ainda, desculpa, a cultura, e depois viria a legislação que prevê justamente o período de transição. Não existia na época, né? De certa maneira, o Fernando Henrique Cardoso criou isso informalmente, como um republicano que ele sempre foi, né? Então, o Lula começou a ter, digamos assim, facilidades antes de assumir o governo, porque ele foi beneficiado pelo republicanismo absoluto, né, de um homem preparado como foi o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, e esse tempo ele está vencido. Ou seja, está vencido assim, o Brasil involuiu. Né? Porque nós estamos em 2023 e hoje o Lula ainda tem muito da cabeça dele do passado, mas nem ele é o mesmo, porque o Lula, de qualquer maneira, é uma pessoa que foi condenado, depois teve as condenações anuladas, o Lula cumpriu pena de prisão, o Lula está com 77 anos, e eu às vezes tenho a impressão de que ele tem uma dificuldade para compreender, para sintonizar que os tempos são muito mais difíceis do que os atuais. Então, no final, o governo vai ficar, eu acho que, todo o tempo naquele diapasão. Né? O Lula é experiente, o Lula tem, vamos dizer assim, muita habilidade política? Tem, mas inabilidade ele também tem em muitas coisas que a gente já vê ele fazendo aí, onde ele pisa na bola e mete os pés pelas mãos. Né? Justamente, é nisso que eu queria tocar agora, Teran. Nós temos, em cada início de mandato, nós temos ali a chamada lua de mel, né? Aquele crédito, né, de quem vence a eleição, naturalmente fica ali o chamado capital político. Esse capital político, ele precisa ser administrado ao longo do mandato. Né? O presidente Lula já estaria gastando excessivamente esse capital, essa paciência, por exemplo, que a opinião pública tem com os governantes quando iniciam a gestão? O Lula, ele se baseou, eu acho que ele se baseou muito no seguinte: olha, eu não sou o Bolsonaro e muita gente que votou em mim
dá graças a Deus que eu não seja o ex-presidente. É verdade. Mas ele foi eleito numa frente ampla, não exatamente de lulistas, de petistas ou de esquerdistas. São pessoas que realmente sentiram que o Brasil ia mergulhar numa autocracia se continuasse com o ex-presidente no poder. Basta ver o que ele fez para tentar se reeleger e basta ver o que está sendo descoberto hoje nas investigações das entranhas da gestão dele e das coisas erradas que aconteceram e que provavelmente vão levá-lo a uma inelegibilidade. Então, esse é um ponto. Mas o outro ponto é o presidente não compreender que a cobrança a ele não tem mais aquele viés antigo, porque quando o Lula venceu as eleições, ele havia perdido 3, mas era um político considerado, vamos dizer assim, pela unanimidade praticamente do país como conduta ilibada. Ele, afinal, nunca tinha governado, você não podia chamá-lo de ladrão, como é tão comum na vida nacional, né? E hoje, depois que o Lula foi, quantos são os brasileiros que chamam o Lula de descondenado? Então, existe hoje vamos dizer, uma resistência contra ele que ele não pode desprezar, porque essa resistência contra ele elegeu muita gente no Congresso Nacional. Ou seja, ele já chega no governo com esse passivo aí para fazer a administração, né? Claro, e a partir daí, como é que ele vai governar sem olhar para o todo? Ou seja, ele vai sem olhar para a resistência contra ele. Né? É difícil porque, vamos dizer assim, é também bom lembrar que quando o Lula assumiu o poder da primeira vez, ele tinha muito mais suporte em termos de pensamento político do que ele tem hoje. Hoje, de qualquer forma, aos 77 anos, é como se o Lula fosse o guia dele mesmo, porque todas aquelas figuras que ajudaram o Lula a vencer as eleições e chegar ao poder central do país, ou morreram ou foram politicamente aniquiladas. Saíram de cena, né? A gente hoje fica até na dúvida, quem é que o Lula escuta para tomar uma decisão? Com quem ele conversa, né? Isso também. Então, assim, eu acredito que, levando em conta, e ninguém pode desprezar, o capital político e a história política que ele tem, isso é que o Lula vai depender muito disso para compreender a realidade e adaptar-se a ela. Perfeito, ficou muito claro, Cláudio Teran. Vamos fazer um rapidíssimo intervalo, tá bom? Daqui a pouco estaremos de volta aqui com o programa Política na TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política. Você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho, aqui ao meu lado, Cláudio Teran, um dos mais experientes jornalistas e analistas políticos dessa era, né, que gerou aí, né, Cláudio, tanta discórdia, tanta polarização, pouca convergência, né, inclusive nas redes sociais. A propósito disso, como é que ele encontra nos Instagram da vida? Olha, @claudio.teran. Estou lá no Instagram, né? Pronto. É uma maneira bem fácil. Facebook eu uso muito também, porque é um... Como é que fica? Como é que faz lá no Facebook? É Cláudio Teran, direto. Cláudio Teran, né? E me acha fácil no Facebook, porque eu sou o homem dos textos, né? Então tem muita coisa produzida lá. Debate, se esconde da bola, como é que é? Não, eu debato, eu participo, dependendo da vibe, nível, do conteúdo, né? Eu tenho lá no Facebook, eu tenho uma coluna chamada Política Total, que é bem fácil de achar, e dependendo da vibe da discussão, eu entro também, participo nos comentários, né? Tem outros companheiros de imprensa que me ajudam também, né? Com colaborações, né? Sim. E assim a gente vai contribuindo com o debate público. A propósito de debate, estamos agora em junho, 10 anos depois, né, de 2013, quando começou aí, segundo os analistas, o contexto que trouxe, né, aqui as eleições de 2018 com Bolsonaro, né, antes em 2016 o impeachment de Dilma, começou inclusive num ambiente de internet, né? Ali a discussão em São Paulo, a história do preço da passagem, alguma coisa assim, né? E tem uma coisa histórica e até irônica naquele episódio, né? Porque você vê que dizia-se que era por causa da passagem a 20 centavos, isso, né? Mas na realidade... 20 centavos importa, né? Pronto, mas o proletário brasileiro
que viaja de ônibus não participou daqueles protestos na realidade, né? Porque aquele protesto ali, ele emanou da classe média brasileira, basicamente, né? Você vê que quem é que estava à frente de tudo aquilo ali? Era o MBL, né? Que hoje está cheio de deputados lá no Congresso e senadores, né? E o Vem Pra Rua, né? Que era a mesma coisa também, muito parecido, e que também tem seus representantes lá. Com a Lava Jato, deu a tempestade perfeita, né? Porque a Lava Jato, depois de um certo tempo, nós mesmos da imprensa cometemos um grave erro de não perceber que a Lava Jato estava indo além da sua obrigação, da sua competência de investigar, e quanto, né, nós cometemos o erro de ajudar a divulgar o que, na verdade, também tinha por objetivo um interesse maior, um interesse político, como desse homem hoje que é senador da República, Sérgio Moro, esse Deltan Dallagnol que acabou de ser cassado aí. Então, a gente acabou aprendendo com aquele movimento que, na verdade, não é um movimento nacional, porque aquilo já existia no mundo, né? O avanço vamos dizer assim, o avanço da extrema-direita em cima da direita... Ali foi pós-Primavera Árabe, né? Ah, bem pós-Primavera Árabe. O avanço da extrema-direita hoje ele é um fenômeno mundial. Mas no Brasil, eu pergunto, qual é a pauta que a extrema-direita tem para o coletivo brasileiro? Não há. Porque nós vimos, inclusive, um representante dessa extrema-direita eleito presidente, e o que mais me chamava a atenção em todo o período do governo Bolsonaro foi não encontrar um interesse coletivo, de ele transmitir a visão que ele tinha coletiva da desigualdade nacional, da perene desigualdade e sofrimento da maioria da população brasileira. Pelo contrário, isso ele não tinha ele não demonstrou jamais que tinha esse compromisso. Ô, Teran, quando vem aqui a frase, no caso a palavra direita, né? Você estabelece uma visão monolítica de que é uma direita só, ou lá dentro, quando se abre essa caixa, tem bolsonarista, golpista, a direita dita mais sensata, a lá governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Você consegue perceber que há matizes nessa direita, ou você empacota tudo num envelope só e diz que é direita, isso basicamente que você fala? Nós sempre tivemos várias direitas no Brasil, mas porque a direita, o que a direita gostaria era de chegar ao poder. E nem sempre aquele representante ideal para o interesse da direita era o que se viabilizava para vencer. Nós vimos isso com o Fernando Collor, que embora fosse uma pessoa de direita e um homem da burguesia nacional, mas estava longe dos grandes centros do pensamento de direita. Ele acabou se viabilizando para derrotar o Lula, mas o Lula estava lá no segundo turno, né? Depois, o tempo passou e a direita nacional ficou mais ou menos represada no período, principalmente no período da social-democracia, porque o Fernando Henrique Cardoso foi chamado muitas vezes, injustamente, pela esquerda de direita. E o Fernando Henrique nunca foi um homem de direita, pelo contrário, né? Filosoficamente, politicamente, jamais foi. Mas depois da saída dele do poder, quando o Lula entrou, o Lula conseguiu, durante os 2 mandatos, um desenvolvimento político notável, que ninguém imaginava que poderia chegar àquele nível de popularidade, mas, ao mesmo tempo, a direita, inconformada com aquela expectativa de poder, aquela perspectiva que o Lula tinha de poder pós-Lula, porque você vê, o Lula conseguiu eleger a Dilma Rousseff, que era uma pessoa reconhecidamente incapaz. Eleger e reeleger. Né? E era reconhecidamente incapaz para o cargo. Aquilo ali também contribuiu, digamos assim, para que a direita nacional, que tem e sempre deteve o poder econômico, né, ela reagisse, como sempre foi também comum à direita, reagir nas sombras. A direita sempre assustou o país com a conspiração de esquerda. Mas as conspirações nacionais, historicamente, todas elas foram realmente executadas e urdidas pela direita, que no final das contas você acaba juntando com um movimento como esse Vem Pra Rua, como MBL e etc. Exatamente. E para constar também nessa história dos movimentos de junho de 2013, aquela história também em relação à Copa, né? Você que é um amante do futebol deve lembrar muito bem os movimentos contra, né, a Copa do Mundo que se realizaria no Brasil
no ano seguinte. Isso daí também deu uma certa popularidade à causa, né? Nós vimos, né? Você lembra do movimento Não Vai Ter Copa, né? Exatamente. Que eu lembro que eu até brincava, eu digo, olha, para que serve uma hashtag vencida? Eu brincava muito com isso nas redes sociais, né? Não vai ter Copa. E teve Copa, né? Exato. E teve Copa e nós tomamos 7-1. Aquilo também contribuiu, né, Erivaldo, de certa maneira, para mostrar um humor nacional. Porque, assim, o brasileiro acabou chegando a um momento da vida dele em que nós temos, assim, a gente também tem que entender o pensamento nacional como os desvalidos, que não têm direito de pensar, porque eles estão sempre lutando para sobreviver. Quem pensa, ele está ali numa classe média. Nós temos situações bizarras no Brasil, que é, por exemplo, servidor público, que é contra a estabilidade do servidor público. É uma coisa inacreditável, mas existe esse tipo de segmento. Nós temos negros no Brasil que são a favor do racismo. Mulheres contra Mulheres cotas, né? que são contra as cotas, né? Nós temos no Brasil senadores da República, como é o caso desse senador Eduardo Girão, que foi o único homem do país que votou contra a equiparação salarial para homens e mulheres exercendo a mesma função. Então, assim, é uma situação Tem política. parlamentar defendendo o fechamento do Congresso. Né? Parlamentar que defende, que é a favor do fechamento do Congresso, né? É uma loucura, né, cara? A própria defesa, pessoas jovens defendendo golpe militar no Brasil, como nós vimos acontecer. Sim. Pessoas que não viveram, que não sabem, que não leem um livro de história para compreender o que foi um período de exceção como o da ditadura militar. Então, assim, nós estamos, de uma certa forma, Erivaldo, vendo um redesenho da sociedade. Redesenho esse que criou uma situação muito, muito difícil de você saber que futuro terá, na medida em que o pensamento das pessoas em geral, o pensamento de todos, sempre existiu. Mas as rodas de conversa dos salões, da mesa do bar ou do pé do balcão de uma bodega, hoje ele está empoderado pelo qualquer um que pode fazer uma live na internet e ficar lá atacando, falando, exatamente. lacrando, né? A propósito disso, o Humberto Eco, né, que foi defenestrado quando falou algo nessa linha, de que a internet, as redes sociais como um todo, deram voz a quem, enfim, não tem conteúdo, né? Para usar aqui uma versão mais light do que ele disse. Isso também foi contribui? mais contundente ainda, né? Isso contribui para essa situação atual? Contribui, porque, assim... Ou seja, Humberto Eco tinha razão, mais ou menos, né? Vamos botar um exemplo, né? Antigamente, quando nós mesmos, eu que sou mais antigo nessa atividade que você, quando uma câmera e um repórter de televisão chegavam num determinado lugar, quando um repórter da unidade móvel da rádio chegava num bairro, aquilo era um acontecimento, né? Porque as pessoas diziam, olha, chegou a rádio, chegou a televisão, vamos, né? E tal. Hoje em dia, com um celular e com uma rede social, qualquer cidadão virou, digamos assim, um divulgador de conteúdo. Tanto é que eu até noto assim uma coisa que me chama muito a atenção. Eu estava numa praia, e isso tem mais ou menos um ano, né, aqui no município de Beberibe, e tinha 2 garçons na barraca em que eu estava, e realmente eles estavam em número insuficiente para atender todo mundo que estava ali. Sim. Mas era um ambiente de praia, todo mundo ali de boa e tal, não sei o quê. Fiz lá o meu pedido, fiquei esperando, e de repente tinha uma mulher que estava ali também com umas crianças, com família na mesa. Essa mulher, de repente, assim, ela se transforma numa lioa, com o celular na mão e lacrando, né? Olha, isso aqui é um absurdo, porque eu estou aqui, porque eu não sei o quê. E ela falava o tempo todo preocupada com a própria imagem que ela estava transmitindo ao vivo, protestando contra o mau atendimento. E aí os pobres garçons ficaram em pânico lá, né, naquele momento em que ela estava ali se sentindo na BBC de Londres, na CNN, na TV Otimista, sei lá onde, né? Uma coisa assim, mas hoje é a realidade da sociedade atual. Como nós vamos conviver com isso no futuro, como nós vamos nos adaptar a isso, ainda é um grande desafio. É verdade. E para a política não tem volta, né? O político que não tiver ali pelo menos a estrutura, né, o entorno ali de uma boa assessoria, inclusive em relação às mídias sociais, não sai muito do canto, né? Tem muita coisa ridícula, né? Como, por exemplo, os políticos andando e aquele assessor atrás dele, né, filmando o que ele está fazendo. Ou alguns que fazem... Abriu a porta, entrou na sala, né? Bateu... Alguns que vão lá fazer pronunciamento com
se assistindo, né, ali, né, colocando, etc. Eu vou fazer até eu que sou uma figura que observa, né, as coisas. O deputado professor Teodoro, que é de saudosa memória, que teve 2 mandatos na Assembleia Legislativa, o terceiro, ele morreu no exercício do terceiro. O professor Teodoro foi o primeiro deputado que eu vi a ter uma cobertura midiática em que, quando ele falava na tribuna, os assessores filmavam, fotografavam e faziam a divulgação, né? E ali o Instagram não tinha o que é hoje, né? Mas o Facebook era muito forte, o Twitter e tal, tal. E os deputados na Assembleia, para usar uma linguagem bem cearense, mangavam do Teodoro. Diziam, rapaz, esse homem é muito vaidoso, né? Olha só. Hoje, todos eles, sem exceção, estão lá sendo filmados por uma assessora. Tem uns que são filmados por 2 assessores. É verdade. Tem outros deles lá que andam com um microfonezinho próprio, para que esse microfone capte da melhor maneira a qualidade do áudio do que eles falarem, e estão os assessores ali filmando a nuca deles, o pé deles, quando eles apertam a mão, quando eles entram numa porta, numa sala e abrem uma porta, né? Então, isso mostra o seguinte, que o político se associou a isso, né? E vira ali um pouco de ator e atriz, né? Então, assim, eles não conseguem sair desse papel, né? Porque, inclusive, é o que marca geralmente o que você está filmando, registrando. Muita gente sempre falou, Erivaldo, que a política é um exercício de vaidades, e é. Porque o poder envaidece, né? Ou seja, você abre portas no sentido de que você dá um telefonema, você resolve, né? Você resolve, você conversa com a autoridade que pode tomar uma decisão e tal. Mas com essa coisa das redes sociais, existe uma transformação do político em superstar. É como se ele fosse o Paul McCartney, o Elton John, sabe? O Coldplay, o U2, né? E na verdade não é, isso é uma pessoa que foi votada, né? E tem que trabalhar e tem a obrigação de produzir, de fazer, porque o mandato dá muitas vantagens para o detentor de né? Ou seja, a pessoa que tem um mandato, ele tem vamos dizer assim, um pacote, um combo de benesses bancadas pelo contribuinte, que nenhum contribuinte que paga essa despesa possui. Então os políticos ficam lá, tem horas que você tem dúvidas se eles realmente estão trabalhando ou se eles estão mais preocupados em fingir que estão trabalhando com aquela lacração toda, né? E 2 aspectos. Primeiro, isso distancia o representante dos representados e também passa a falsa impressão de que ele atua politicamente 24 horas naquele estilo, quando a gente sabe que existem as conversas, mesmo que republicanas, que não devem ser divulgadas, não devem ser publicadas, né? São acordos políticos muito próprios, né, dos parlamentos, quer dizer, que passam uma falsa ideia de que tudo que está sendo feito e dito está sendo gravado, quando a gente sabe que não é bem assim que a banda toca, né? Eu presenciei uma situação que foi até constrangedora, que foi, eu escutei essa entrevista por uma emissora de rádio aqui de Fortaleza, em que o repórter estava entrevistando o líder da bancada federal em Brasília. E ele começou a falar das prioridades da bancada. Então ele falou, explicou, deu detalhes, não sei o quê. Quando terminou de falar, o repórter perguntou a ele, mas olha, diante de tanto serviço que tem na liderança, por que o senhor vai tirar licença? Exatamente. E ele ficou sem saber o que dizer. Ele disse, não, mas é porque o partido, porque não sei o quê, não sei o quê. Então ali ele foi pilhado, vamos dizer assim, com uma pergunta muito bem feita pelo repórter, que o deixou na defensiva. Na defensiva, ele não sabia o que... Ou seja, já que tinha tanto serviço na liderança, como é que o líder da bancada pede licença para que uma vereadora de Fortaleza se licencie e vá para Brasília passar 4 meses, vamos dizer assim, brincando de ser deputado? Então, é uma realidade que não devia existir, mas que, infelizmente, faz parte da lacração do ambiente político atual. Ficou claro, Cláudio Teran. Vamos fazer mais um intervalo. Daqui a pouco a gente vai abordar a pesquisa contratada pelo Grupo Otimista de Comunicação, tá bom? Não sai daí, portanto, mas Cláudio Teran, daqui a pouco, depois do intervalo, aqui no programa Política, na TV Otimista. Já já a gente volta. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Eu sou Erivaldo Carvalho, você está na TV Otimista, aqui comigo, Cláudio Teran.
um dos mais experientes analistas, repórteres, jornalistas em atuação aqui no estado do Ceará, que na verdade não é cearense, né? Você é gaúcho. Eu sou gaúcho, um gaúcho cearense. Gosta né? de um Grenal, né? Gosto muito de Grenal, né? E o meu time não consegue ganhar do Grêmio, né? É verdade. Mas voltando aqui para a política do Ceará, o Grupo Otimista de Comunicação contratou uma pesquisa e um dos números, né? Sim. A primeira leva desses índices mostra o seguinte, Teran. O presidente Lula, aqui em Fortaleza, sempre aqui em Fortaleza, tem 66% de aprovação, o governador Eumano 64% e o prefeito Sarto 44%. Portanto, Lula 66%, Eumano 64% e Sarto 44%. O que esses números lhe dizem a coisa de 1 ano e meio da disputa que vai definir quem será o prefeito de Fortaleza a partir de janeiro de 2025? Esses números ainda refletem aquilo que aconteceu em 2022, uma campanha eleitoral em que a gente sentia facilmente que Fortaleza não é uma cidade bolsonarista, nunca foi, né? E que o presidente Lula tinha aqui uma ampla vantagem que depois ela se configurou nas urnas. Essa vantagem em Fortaleza, ela se espraiou, estava espraiada pelo Estado, a um ponto em que na campanha eleitoral, aquela trinca, né? Lula, Camilo e Eumano venceu as eleições e venceu de goleada aqui em Fortaleza, venceu de goleada no estado do Ceará. E esses números, Erivaldo, no meu entendimento, ainda refletem 2022. O presidente Lula, ele é bem avaliado, ou seja, o bom e ótimo dele é melhor do que o ruim ou péssimo, Sim. Isso não há dúvida. Tem erros, mas tem muitos acertos nesse governo, principalmente o acerto da civilidade, né? Ou seja, de recolocar o Brasil, de transformar o Brasil num ambiente de tranquilidade mínima para avançar dentro da pauta civilizatória. Então, isso é um ganho, é um feito. E quem se beneficia mesmo dessa situação é o governador Eumano de Freitas, que acabou de começar, que é, na verdade, um ilustre desconhecido do cearense, do próprio fortalezense, apesar dos 2 mandatos que ele teve de deputado estadual, mas que a popularidade dele com 64% ainda é muito fruto da âncora política que ele teve para se eleger do ministro da Educação, Camilo Santana, e do presidente Lula. Né? Já o prefeito Sarto, o prefeito é uma análise diferente porque ele vem de uma gestão bem avaliada, que foi a do Roberto Cláudio. Quando o Roberto Cláudio saiu, o Roberto Cláudio tinha uma avaliação positiva bem melhor que a negativa. Na disputa sucessória de 2020, o Sarto foi beneficiado por toda uma conjuntura política. Você tinha a Luiziane Lins ali sem apoio dentro do próprio partido, porque vamos dizer, o Camilo Santana não queria que ela fosse candidata. Vamos dizer, o Sarto conseguiu tirá-la do caminho para disputar contra o adversário que era considerado mais difícil, que era o capitão Wagner, e venceu. A partir daí, o que eu vejo? De um lado, tem muitos que apontam que há um desgaste do prefeito, mas de outro, o Sarto está com a máquina e com a caneta na mão. E os números da pesquisa, de uma certa maneira, refletem que o prefeito será mais competitivo do que se possa imaginar para a disputa sucessória dele mesmo em 2024. Entendi. Quando a gente coloca Eumano com 64% em Fortaleza e ele tendo vencido com 54%, a gente pode fazer essa comparação direta de que ele melhorou do resultado eleitoral para cá, o governador Eumano? Pode, mas veja bem, o governador Eumano, ele está numa trajetória, vamos dizer assim, que tem tudo para levá-lo a uma ascensão. Na medida em que ele, vamos dizer assim, acertar no estilo político, porque, por exemplo, ele é um herdeiro do Camilo, mas ele não é o Camilo. Né? Então, ele vai precisar, e o Camilo também precisou disso, você vê, quando o Camilo se elegeu vindo do Cid Gomes, levou um tempo para que o Camilo se colocasse como governador de todos os cearenses e com uma imagem pública que deu a ele um destaque, né? E deu principalmente uma personalidade política. Você diz sair da sombra ali. Sair da sombra de quem o elegeu. Seu padrinho, é isso? Do seu padrinho. Hoje, o Eumano precisa disso. Ele vai precisar, para ele, até para o futuro político dele, ele sair da sombra. Ter luz própria, como se chama. E ter a luz própria. Tem condições para isso? Tem, muitas condições. E tem também algumas vantagens que fazem parte do combo, porque na eleição passada, o Ciro Gomes fez uma aposta
de uma ruptura política, ou seja, ou o PT aceitava o que ele, Ciro, achava que deveria ser o rumo da política, com o Roberto Cláudio de candidato para manter o grupo. Sim. E é claro que naquele momento houve um erro político crasso da parte do Ciro Gomes de não compreender que a maior liderança política do grupo dos Ferreira Gomes não era mais um Ferreira Gomes, era Camilo Santana. E no momento em que houve um rompimento, o PT lança um candidato e esse candidato vence as eleições e não foi só uma vitória, foi uma goleada. Foi uma lavada, como a gente usa na linguagem popular. Isso vai ter influência na sucessão 2024 para prefeito? Claro que sim. A tendência é que o PT, com o Camilo, com o Eumano e com o próprio Lula, tenha um candidato próprio para enfrentar o prefeito de Fortaleza. Exatamente. E lembrando que no ano passado, na disputa para governador, é importante colocar essa diferença, porque estamos falando agora da sucessão em Fortaleza, mas quem liderou aqui os votos, né, a conquista de votos, foi Capitão Wagner. Né? Portanto, embora Eumano seja melhor avaliado, o Capitão Wagner vem provavelmente com uma boa força política, né? Porque o Capitão Wagner, ele passa por, ele é uma espécie de um Moroni da atualidade, num aspecto. Ele e o Moroni são bem diferentes politicamente. O Moroni só conseguiu chegar ao poder no dia em que ele se aliou a quem ele enfrentava. Porque o Moroni perdeu tantas eleições, mas tantas, que ele acabou chegando ao poder no dia em que ele formou como vice do Roberto Cláudio e foi durante 8 anos vice-prefeito de Fortaleza. E por algumas ocasiões ele ocupou a prefeitura, quando o Roberto Cláudio viajava e tal, aquela coisa. Né? Bom, é nesse ponto que eu quero, vamos dizer assim, aproximar o capitão do Moroni. O capitão sempre enfrentou dificuldades de juntar apoios políticos decisivos que o levassem a uma vitória. E foi por isso que ele sempre perdeu. Né? Vamos dizer assim, o quase ganhou do capitão Wagner, ele é, vamos dizer assim, um consolo para quem sempre perdeu. Por quê? Porque ele conseguia ser relevante, conseguia levar a eleição a um segundo turno, né? E o que tirava a força política dele na hora H, na hora decisiva, era a falta de apoio político. Na eleição de 2022, que foi uma eleição estadual, ele sentiu muito mais essa dificuldade, porque ele se submeteu a uma candidatura estadual. Ou seja, a falta de apoio para ele era visível desde o primeiro momento. Diferente de uma disputa em Fortaleza, em que ele também foi prejudicado por uma oposição que não é exatamente coesa, né? Porque vamos dizer assim, o capitão teria tido mais musculatura se todos os partidos que eram, digamos, contrários a quem estava no poder se somassem a ele. Isso. Mas não houve isso, nós tivemos foi uma diluição e quando havia o segundo turno, a gente acabava observando, como observamos em 2012 e depois em 2016, principalmente em 2012, não que ele não disputou, foi Eumano e Roberto Cláudio, né? Mas em 2016, na hora do segundo turno, a maior parte dos partidos que não tinham votado em primeiro turno no candidato Roberto Cláudio, se somou depois ao Roberto Cláudio. Quando, na verdade, era para ter se somado, se eles fossem uma oposição sincera, tinham se somado ao capitão. Aí, daí vem a grande questão. No ano passado, 2022, nós tivemos um surpreendente resultado em primeiro turno. Para o ano que vem, disputando Fortaleza, basicamente está todo mundo se preparando para eleições em 2 turnos, né? Que é a grande regra do histórico das disputas aqui em Fortaleza. Aí a pergunta, será em 1 turno ou em 2, independentemente de para quem seja? Olha, isso vai depender dos acertos políticos que vão ser feitos. Em princípio, hoje, nós estamos vendo que teremos 3 candidaturas, né? 3 candidaturas. Uma que virá do PT, outra que virá do PL e a candidatura do PDT, né? Que no caso deve ser e certamente dá licença, será. PL você quer dizer também União, uma aliança com a União Brasil? Eu não vou apostar assim fechado, mas por exemplo, o PL hoje não tem saída que não se aliar com a União Brasil. Porque quem é o nome do PL para ser um candidato a prefeito competitivo? O deputado André Fernandes. Mas o deputado André Fernandes teria capacidade de juntar fortalezenses para se eleger prefeito? Eu penso que não.
Então, o PL teria, por exemplo, o capitão Wagner, nesse aspecto, ele fez um movimento político mais assertivo do que o do André. O André ainda está naquela coisa de lacrar. Né? Por exemplo, a maior atuação política do André Fernandes hoje é tentar provar que os bolsonaristas que fizeram o golpe, a tentativa de golpe do 8 de janeiro, eram petistas infiltrados. É uma missão bem difícil aí, né? Ele não vai conseguir, né? É uma coisa absurda, bizarra até. Já o capitão, ele foi, vamos dizer assim, alertado pelo prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, que ele precisava de uma visibilidade municipal, local, né? Local e distante da coisa do policial, né? Da segurança pública e tal. E ele aceitou esse desafio de ser secretário da Saúde, né? A gente não tem assim muito como medir que visibilidade ele está tendo, mas esse esforço, ele é um esforço municipal, ou seja, é o capitão tentando, vamos dizer assim, chegar ao poder executivo através de uma atuação no município, na base política, né? Mas, a partir disso, ele é um nome forte para a disputa, desde que ele consiga atrair, por exemplo, um apoio expressivo, decisivo do PL para reforçar esse viés mais à direita na sucessão municipal. Já do ponto de vista PT-PDT, eu não vejo cenário nenhum para que os dois partidos se aproximem e não disputem individualmente a prefeitura. Você fala isso com o olhar experiente que tem e a partir do cotidiano da Assembleia, que você cobre muito bem, acompanha lá para e passo, essa relação em termos partidários, em termos de bancada entre PDT e PT lá na Assembleia, como é que está, Teran? Olha, ele está assim, nós só temos, na verdade, 3 políticos que são do PDT que são oposição ao Eumano de Freitas, né? Que é o Cláudio Pinho, o ex-presidente da Câmara Municipal, Antônio Henrique, e o deputado Queiroz Filho. Veja, o deputado Queiroz Filho entrou na política pelas mãos do Roberto Cláudio. Isso. Né? O Antônio Henrique desenvolveu-se na política até o ponto de chegar à presidência da Câmara através da ligação com o prefeito Sarto. Né? E o Cláudio Pinho, dos 3, vamos dizer assim, tem também uma ligação com a gestão municipal, porque foi secretário do Roberto Cláudio, né? Tem uma proximidade com o Ciro Gomes. Mas desses 3, inclusive, o que eu acho mais fácil assim, de compor na atuação política com esse grupo governista majoritário, porque você vê, o PDT elegeu 13 deputados. De 13, tem 10 que estão com o governo Eumano. 2 deles, inclusive, ocupando cargos de secretários estaduais. Né? E o líder do governo, né, que é do PDT? Ainda tem isso. O líder do governo do PDT, o Cid Gomes, tentando construir vamos dizer assim, uma concertação política no sentido de assumir a presidência do partido. E o principal, o PDT hoje, essa dissidência do PDT, que não concorda com o que foi decidido pelo Ciro Gomes, porque eu sempre assim, eu faço questão de frisar muito que a decisão que o PDT tomou nas eleições do ano passado não foi uma decisão do PDT, foi de quem manda no PDT e fez valer seu poder de mando, que foi o Ciro Gomes, que disse, eu não vou botar Isolda, eu vou botar o Roberto Cláudio e quem quiser que aceite. E deu num rompimento, porque foi uma imposição, né? Você vê que, por exemplo, talvez o principal nome dessa deflexão política seja o Evandro Leitão, que hoje não disfarça de maneira nenhuma que quer ser candidato a prefeito. Eu digo que o Evandro não quer ser candidato a prefeito, ele quer vencer as eleições, que é diferente de ser candidato. Agora, o espaço é bem irrisório, né? Já que você tem já nomes colocados historicamente no PT que poderá vir a ser o candidato ou candidata, para citar uma dessas pessoas, a deputada Luiziane Lins, que inclusive tem uma boa aceitação ainda aqui na cidade de Fortaleza. Né? Pois é, e a votação dela basicamente é aqui, né? O principal dos votos dela. Mas eu penso que os acertos de 2024, uma parte deles vai passar indelevelmente por 2026. Né? 2026 tem 2 vagas para o Senado em disputa, né? Que vão ser objeto de, vamos dizer assim, de aceno político, né, daqueles que vão tomar as decisões, né, na hora de escolher candidaturas. Porque vamos tomar por base aqui o Evandro Leitão. O Evandro Leitão vai conseguir a legenda do PDT para ser ele o candidato a prefeito?
Não vai, né? Porque para isso é. ele teria que contar com a desistência do Sarto e com a desistência do Roberto Cláudio. Né? E essas pessoas estão na frente dele dentro do partido. E indo para o PT da mesma forma, né? Indo para o PT, como é que vai ser? Porque, por exemplo, o Evandro só passa para o PT se ele tiver a garantia tácita de que Luiziane Lins não disputará. Ou seja, ele vai para ser o candidato do consenso do partido, né? A gente percebe vozes nesse sentido, porque, por exemplo, o deputado de Assis Diniz foi o primeiro a fazer um discurso enfático defendendo isso, mas isso não é um consenso no PT, né? Por exemplo, a Luiziane Lins topa em não disputar mandato, porque qual sentido teria o Evandro mudar para o PT para a Luiziane bater o pé e dizer, eu sou candidato? Exatamente. E o Evandro Leitão, experiente, parece-me que ele não está caindo no canto da sereia, né? E depois a conversa ser um pouco diferente. Né? Não, e principalmente pelo que eu falei, até de uma certa maneira irônica, por exemplo, o Evandro não quer disputar as eleições, o Evandro quer ganhar as eleições. Então, assim, porque se fosse para disputar, eu me filio a um partido, viabilizo lá o meu nome e disputo e tenho 1%. Pronto, exatamente. Isso é disputar. Bom, mas ser competitivo é diferente. Então, por exemplo, se o Evandro consegue migrar para o PT e essa migração ela não se dará sem garantias, ou seja, venha que você vai ser o nosso candidato e ninguém vai atrapalhar isso, né? É uma coisa. A outra coisa é esse movimento com o Podemos, com republicanos, que poderia ser uma via alternativa. Mas é o tipo da coisa, quanto mais candidaturas, tanto mais favorecido fica quem já está no poder. Perfeitamente. Né? Porque o Sarto hoje, mas o Sarto está desgastado, não sei o quê. Pois é, mas se tiver 3, 4 candidatos concorrendo contra o prefeito da cidade, que está com a caneta na mão, que tem todo um pacote de realizações para fazer, isso pode beneficiá-lo para chegar ao segundo turno. Perfeitamente, Cláudio Teran. Muito obrigado pela sua presença, por dividir conosco aqui um pouco da sua inteligência, observador nato que é. Boa sorte lá no Grenal, tá bom? Para o seu Inter. A gente se vê, espero tê-lo aqui outras vezes. As suas despedidas. Olha, foi um prazer estar aqui, Erivaldo. Eu gosto muito da maneira como a TV Otimista abre espaço para o debate político. Aprecio demais a maneira como você conduz, você transforma a conversa num colóquio verdadeiro, né? E isso contribui bastante para que a gente possa exercitar o nosso pensamento e dar a nossa contribuição, né? Porque o que a gente faz aqui é dar uma contribuição com a visão que temos do que está acontecendo na cena política. Fico muito agradecido e honrado de estar aqui. Legal, muito obrigado mais uma vez. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.